Boa tarde, amados irmãos e Aldins. Que o amor de Al e o Espírito de Al, Espírito Santo, né? O Rosh Kadosh de Al e a paz de Al Shomashia esteja nos corações de cada irmão, de cada irmã, de todos os varões e as varoas e Aldins espalhados por todos os confins da terra. Louvado e adorado seja o eterno nome de Al. Irmãos amados, eu gostaria de apresentar aos irmãos, vou colocar, organizar meus estudos aqui, esses rascunhos todos que eu tenho, e também vou passar por escrito aí no WhatsApp ou no e-mail aí para os irmãos que assim pedirem, que quiserem, né? Os irmãos já me conhecem um pouquinho aí, alguns irmãos. Eu sou irmão paterno aqui de Cajamar. Eu estou aqui na varanda da minha casa contemplando o esplendor do dia lindo e maravilhoso para poder estar aqui buscando maturidade espiritual e conhecimento nas escrituras e compartilhando com os irmãos para esse propósito, que nem diz o irmão Romilson, muitos outros irmãos e irmãs aí que têm edificado aí participando aí com estudos e para a edificação do corpo do Machia, para purificação, né? Para nos sermos justos e dignos de ser apresentado pelo Machia perante ao Pai naquele dia. Assim que, como disse Lucas, né? Então, amados irmãos, esse estudo é sobre o jejum. Jejuar por amor. E este é o jejum, louvável e agradável ao Eterno. A gente jejuar por amor. Eu creio assim. Vamos buscar em oração, apresentar esse estudo ao Eterno Yahweh, por meio do nosso Messias, nosso Salvador Yahushua, né? Oremos, irmãos. Altíssimo Pai Eterno, Criador de tudo e de todos, Yahweh. Oh, Yahweh! Oh, Yahweh! Oh, Yahweh! Oh, Eterno Yahweh! Clamamos com humildade e com amor, ó Pai, a presença do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nós, para que possamos ser justos e dignos de discernirmos a Tua palavra nas Escrituras. Ó Altíssimo Eterno, faz de nós um instrumento do Teu amor para com toda a Tua criação. Ó Altíssimo Yahweh, abençoa o nosso estudo e faz, ó Pai querido, que nós atingimos o objetivo do Teu amor e da Tua salvação e da Tua vida eterna para todo sempre. E nós oramos e clamamos, ó Pai, em nome de Yahshua Mashiach, assim seja. Louvado seja e adorado, ó Yahweh. Aleluias. Amados irmãos, esse estudo do jejum, jejuar por amor, irmãos, olha só, por quê? Porque começou há uns meses atrás, vários meses atrás, inclusive no final do ano passado ali já tinha, tentar tirar o partido do pão, sabe? Tentar, sabe, o maligno entra no meio Aldim, tentou tirar o partido do pão, aí depois vieram tirar o negócio da imersão, começaram a colocar restrições das imersões. Não pode fazer imersão no mar, não pode fazer imersão na represa, porque a água é presa, não pode fazer imersão, mulher não pode fazer imersão, porque não pode ser imergido se não for casado, não trazer a certidão de casamento. Isso daí não está na Escritura Sagrada. Vinde a mim do jeito que está, diz Yahushua, e seja imergido em meu nome. Assim disse Yahushua, está escrito na Escritura. Irmãos, aqui no Brasil tem 3 formas de união matrimonial estável e legal perante a lei do homem e perante aos olhos de Yahushua. Toda união em dois corpos, uma só carne e um só osso. É a união de Al. Agora, aqui na lei do Brasil,
Os irmãos podem fazer por certidão de casamento, declaração de casamento, a certidão sai em 5 dias, de 5 a 8 dias úteis, né? Quando estiver aberto, que agora está tudo parado por pandemia. Aí tem a união, que é feita por declaração de próprio punho, pode fazer numa folha de papel sulfite, de folha de caderno, folha de papel de pão. Você faz uma declaração colocando o nome, RG, CPF do esposo e da esposa, sabe? Declaramos para os devidos fins que somos... que eu, casado, vivo maritalmente, em união estável, seja lá como você vai descrever, você põe que está casado, que vive junto, que tem família, que instituiu um lar maritalmente com a irmã tal e tal e tal, e aí as 2 testemunhas assinam. É uma declaração válida na lei do Brasil. Aí, aqui na lei do Brasil, por coincidência, irmão, 3 meses de união estável no mesmo teto já dá direito até a herança. Depois, você pega essa declaração e leva no fórum da família para homologar, através de advogado, né? Só isso. Só para você ver como é que funciona a lei. E a gente está submisso às autoridades da lei instituídas na forma da lei, que quando não é contraditória é o IAU, né? Então, porque foi IAU que permitiu às autoridades ser instituídas. Então, tem a terceira forma, que é pegar a carteira de trabalho e você leva no Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, e lá eles batem um carimbo de companheiro, que você está vivendo com a mulher, a mulher está vivendo com um homem, e eles têm uma declaração estável de união em companheirismo. Eles são companheiros perante a lei. E já dá direito também de casados, de maridos, de união estável. O casamento, irmão, na época do Machia, era um contrato de pré-nupcial de 1 ano. Ainda faziam um contrato que iriam se casar como se hoje fosse um noivado. Então, assim, tem irmãos aí que impedem a imersão de irmãos consagrados de coração aí, convertido para se consagrar nas águas em nome de Yahshua Mashiach. Isso é um absurdo, irmãos. Irmãos, olha, com certas coisas de ver ontem nos grupos e nos canais aí, nossa, mas moço, vou falar um negócio para vocês, irmãos. É triste ver os irmãos se perdendo, já consagrados no nome de Yahweh e de Yahshua, e se perdendo aí por causa de sonhos, de alucinações, de revelação aí. De onde que pode ter um sonho que venha de Yahweh? De onde pode ter uma revelação que venha de Yahweh? Perdoe-me. Se é contraditório o que está nas escrituras sagradas, eu não estou falando da Bíblia sagrada feita adulterada por homem, não. Por a mão de homem, ou por obra de espírito maligno, ou obra maligna, não. Não estou falando dessas bíblias aí fermentadas, que a gente já sabe que tem muito fermento, tem adulteração, tem inserção e tem extração da Sagrada Escritura. Então, assim, nós que nascemos nas águas, nós que habitamos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Yahweh, onde habita o Espírito Santo de Yahweh, por meio de Yahshua Mashiach, e Yahshua vive em nós. Como que a gente pode não conhecer? A gente tem que se firmar no jejum, na oração, no partir do pão e na imersão, os fundamentos da mesa do Eterno, que nem diz os nossos irmãos valorosos aí, o irmão Romilson, começou a difundir muito isso. Mas, irmãos, tem muitos irmãos que já sabiam, nós já conhecíamos isso, já praticava o jejum, a gente queria a imersão, por isso que fomos buscar um nome para ser imergido verdadeiramente. Aleluia. Então, irmãos, é assim, como que pode, né? Aí tentaram tirar a imersão, aí agora, esses dias aí, estão tentando tirar a oração, irmão, sabe? Isso daí é contra o que o Messias ensinou. Eu sou talmide paterno, eu sou discípulo de Yahshua. Como que eu vou contradizer? Eu vou deixar entrar dentro do meu coração, do meu pensamento, qualquer sonho ou revelação ou visão que teve algum irmão aí, dizendo-se irmão, que é contra o que o mestre, o meu Salvador, o Pai da minha eternidade está falando. Ele falou, orar uns pelos outros, aí vem o irmão lá e fala, ué, não é mais para orar por ninguém. Aí de agora, passa uns dias, aí eu pensei que tinha acabado, agora aí veio agora que não é mais para fazer oração. Que é isso, gente? Ô irmãos, olha, não dá não. Agora quando foi ontem, aí apareceu aí, que lá do certo canal, coisa e tal, os estudos, os grupos, os irmãos, não pode, o jejum, colocando em questão o jejum. Eu falei, ué, mas só que me fartava. Aí tá, fui entrar nos grupos, fui entrar nos canal para ver, aí eu comecei a ver lá,
Tudo esse histórico aí, voltando desde lá do ano passado lá. Tentaram tirar o Partido do Pão, tentaram tirar a imersão, tentaram colocar palavras pagãs no meio da língua nossa, é porque não sei o quê, porque não sei... Sabe? Sempre o maligno tenta se infiltrar no meio do povo de Aldim e acaba conseguindo algum resultado, porque tem uns irmãos que não ficam atentados às escrituras. Então, irmãos, me perdoe até o jeito de eu falar assim, mas eu fiquei triste. O irmão Romilson já falou, o irmão Lucas já falou, vários irmãos já falaram. Ô, irmãos, tem gente aí querendo colocar peso nas orações da gente, nas palavras da gente. Ô, irmão, eu tenho que estudar, gente. Eu também já busquei várias vezes, eu já fiquei falando, né? Inclusive com uma irmã aí que não para de falar essas coisas. Eu já falei várias vezes. Mas, irmãos, é assim, ó. Como que pode colocar palavras pagãs e peso sobre nós, sobre os Ialdins? Agora, olha só o cúmulo de ontem, de ontem para ontem. Foi o jejum e agora, por final, as escrituras. Agora que as escrituras, então, que não servem mais, que não sei o que foi, toda... Da onde? Eu participo do discernimento dos irmãos aí que colocaram no estudo aí, no áudio aí. A escritura da onde, irmão? A escritura é o que faz, é a única coisa que eu vi. Eu tô com 47 anos de vida. Eu caminho pela terra faz 47 anos. É possível? Eu estudo há muitos anos, eu ainda estudo até hoje, gente. Eu gosto, eu amo estudar, eu amo aprender. Sabe? E como que pode? Eu nunca vi nada que pudesse transformar uma vida de um... Eu já vi bandido transformado em pessoa boa, em pessoa santificando-se todo dia, buscando a presença do Eterno. Eu já me converti de várias coisas. Eu me convenci, depois me converti, irmãos. Olha esse vento que bate aqui nas árvores, essas árvores aqui, ó. Às vezes eu sinto mais prazer de conversar e estar perto das árvores do que de certas pessoas. Por quê? Que Deus me perdoe por isso, se for assim, a vontade do Pai. Mas, irmãos, isso aqui contempla, louva o Eterno, no existir, no balançar dos seus galhos, o vento suando nas folhas. Toda a criação contempla e louva o Eterno. Aí vem uns irmãos aí, que se diz filho de Ial, e vem querer colocar peso e consequência nas palavras de Yahshua, do nosso mestre, do nosso Salvador. Amados irmãos, ó, eu fiz uma separação aqui, ó. Vou falar de dezenas, não vou falar nem uma nem duas dezenas, não, dezenas de passagens das escrituras sagradas para os irmãos anotar aí, pegar a escritura, acompanhar no áudio, abrir a escritura e fazer seu estudo aí sobre o jejum. O que eu estou defendendo é o amor puro e verdadeiro, meu amor primitivo por Ial. Ele nasceu pelas escrituras, e por eu estudar as escrituras e conhecer, olhar a minha volta e viver 47 anos, eu vi muita vida ser transformado pelo poder da palavra de Ial. E pelo amor de Ial, eu tive o privilégio de conhecer as escrituras sagradas. E eu sei que isso daí, irmãos, não pode ser jogado por terra. Ial me abençoou e eu tenho que fazer esse estudo aqui. Peço aos irmãos que compartilha. Os irmãos pegam e fica, vem estar estudando as escrituras, buscando a comunhão com o Eterno, em oração, em jejum, em oração, joelho no chão, sabe? E Yahshua estudava 3 vezes por dia, ele orava no mínimo. Na época que ele cresceu, Yahshua era assim, orava ao acordar, orava ao meio-dia, orava ao anoitecer. Aí os irmãos não oram, não jejua e ainda quer ficar indo atrás da cabeça de outro homem. A própria escritura condena. Condena quem está condenado, está quem vai atrás da cabeça de outro homem. Nós temos que estudar, gente. Irmãos, eu peço perdão aos irmãos assim, que não merecem estar ouvindo certas frases que eu vou falar nesse estudo. Mas eu peço com muito amor fraternal que perdoe. Mas também peço com amor fraternal aos irmãos que têm que precisa ouvir essa frase, que aceite de bom coração com amor e pesquise na escritura as passagens, irmão. Por favor. Ial tem um propósito na vida de cada um de nós. E a nossa maturidade espiritual, ela vem com o querer ser maduro espiritualmente, né? Amemos-nos uns aos outros. Irmãos, o jejum sim, pelas escrituras instituídos. Não tem nas escrituras nenhum mandamento, irmão, para a gente jejuar. Não tem. Mas nós temos exemplos de que serve, para que serve e o porquê do jejum. E temos diferenciações de jejuns. Temos tipos de jejuns diferentes. Eu vou alancar alguns exemplos aqui, né? Algumas passagens.
todo jejum, quando é instituído pelas Escrituras, ele tem um propósito, irmãos. Tem um propósito em específico. Você pode ter um jejum para 2, 3 propósitos? Pode. Mas você deve jejuar no seu propósito, né? E tem que ser por amor. Jejuar por amor. O jejum, a palavra jejum, pelo dicionário Aurélio, ela tem o significado de abstinência, né? É por abstinência. No significado, jejum hebraico é cobrir a boca, né? E o significado do jejum lá no grego é abster-se, né? Então, assim, no geral, os tipos de jejum diferentes, né? Eles podem, geralmente são por penitência, ou por religiosidade, ou por alguma orientação médica. Você vê, até os médicos, irmão, até os médicos orientam o jejum, porque o jejum faz bem para nós, faz bem para o nosso corpo. Se faz bem até para o corpo, imagina para a nossa alma e para o nosso espírito, irmãos. Irmãos, atentemos-nos, não vamos tirar o jejum do nosso, um dos 4 pilares da mesa do Eterno, uns 4 pés da mesa do Eterno, né? Vamos manter. Irmãos, lá no Antigo Testamento, ó, eu separei umas passagens, ó. Por exemplo, lá em Daniel 9, 3 e 10, o 2 e o versículo 2 e 3. Serve para intercessão, o jejum para intercessão. Em Levítico 23, versículo 27, capítulo 23, versículo 27, para expiação, que era o mais comum na época, irmãos. Ester 4,16 era aquele jejum completo, sabe? Era buscando proteção. Jejum para buscar proteção perante ao Eterno. Olha só os propósitos, vários tipos de jejuns e seus propósitos. Em Números, capítulo 6, versículo 3 e 4, era para consagração, né? Aí tem Samuel, 1 Samuel, capítulo 6, capítulo 7, versículo 6. E em Jonas também, no capítulo 3 e versículo 5, é o jejum de arrependimento. Olha só como é os propósitos diferenciados, irmãos. Em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 16 e 23, e também em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 30, e também lá em Joel, capítulo 1, versículo 14, jejum pelas aflições. Vai vendo, irmãos, quantos propósitos a gente pode instituir, e tem exemplos e provas nas Escrituras. E não é uma dezena não, 2 dezenas não, viu? Olha só, 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12, e capítulo 3, versículo 35, e em 1 Samuel 31, versículo 13, é para luto. Olha só, irmãos, para luto, né? Então, nós temos diferentes tipos de propósitos do jejum. Em Salmos 35, versículo 13, nas situações de enfermidade, né? Para enfermidade a gente buscava lá, tem exemplo de jejum para quando eu estava doente. Em Êxodo 34, 28, Moisés, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber nada, para receber as tábuas da lei de Yahvé. Em 1 Reis 19, 8, Elias jejuou 40 dias e 40 noites caminhando até chegar no Monte Herebe, né, para falar com Yahvé. Isso no Antigo Testamento. Agora eu vou colocar umas passagens aqui, irmãos, no Novo Testamento. O jejum de Yahshua no deserto por 40 dias e 40 noites, né? Consagração de Yahshua. Senão esse áudio vai ficar muito grande, viu? Olha lá, Mateus, a gente tem no capítulo 6, versículos 16 e 18, onde Yahshua, né, fala sobre o jejum, né? Eu até separei aqui. Eu gostaria de passar para os irmãos uma leitura aqui em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E diz assim: e desde a infância
conheces as sagradas escrituras e sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Yahshua Mashiach. Irmãos, você vai ler tanto sobre jejum, irmãos, que daí você põe seu joelho no chão antes de fazer o estudo. Quando você terminar o estudo, eu tenho certeza que você vai levantar um novo varão, uma nova varoa, justo e digno aos olhos do Eterno, por meio do Espírito Santo de Yahweh, por meio do nome de Yahshua Mashiach. Tem também em Mateus, capítulo 17, versículo 21, sobre a preparação para a batalha espiritual, né? Está instituído em Mateus o jejuar para isso, ó. Lucas, capítulo 2, versículo 37, estar com o Eterno. A gente jejua para fazer um propósito de estar na presença do Eterno. Em Lucas 4, capítulo 4, versículo de 1 e 2, preparar-se para o ministério. Olha isso, irmãos. A gente tem exemplos de tantos propósitos que a gente vai faltar dias na nossa vida para jejuar, irmão. Amados irmãos, é só assim que a gente consegue se reabilitar. É uma vitória contra a carne, sobre a carne pecaminosa, né? A igreja praticou jejum em diversos exemplos. Lá em Atos, por exemplo, capítulo 13, versículo 2, ministraram ao Eterno, né? Atos 13, versículo 3, enviar ministérios. Atos 14, capítulo 14, versículo 23, estabelecer presbíteros. Nas epístolas, só refere Paulo ter jejuado aonde? Em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de 3 a 5. E no capítulo 11, do versículo 23 ao 27. Irmãos, nós temos lá em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 6 e 7. Os mandamentos de hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos, e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Pode isso, irmãos? A gente esqueceu o que está escrito, os ensinamentos que estão nas escrituras. O jejum está aí, ó. Tem dezenas de passagens aí que eu estou passando para os irmãos. Irmãos, vamos ler. Olha só, em Provérbios, capítulo 7, versículo 1. Meu filho, guarda minhas palavras, conserva contigo meus preceitos, observa meus mandamentos e viverás. Guarda meus ensinos. É a palavra do Eterno, é o caráter do Eterno. Lial, nosso Pai Eterno. Os 3 tipos de jejum, irmãos, que tem 3 tipos básicos de jejuar. É o jejum parcial, tem o jejum normal e o jejum total. O jejum parcial, Daniel, capítulo 10, versículo 2 e 3. É o jejum de 21 dias lá. Também vai ter lá em Salmos, quando Davi fez jejum lá. No Salmos 141, versículo 4. Né? O jejum normal, vamos dizer, segundo tipo de jejum. Jejum parcial, o primeiro, jejum normal e jejum total. O jejum normal, a gente vai encontrar um exemplo na escritura lá em Mateus 4 e 2. É o jejum de 40 dias. É um jejum normal aquele, certo? Do nosso Messias. Olha lá, o jejum total. Em Esther 4,16 e em Atos 9, versículo 9. O jejum de 3 dias de Paulo, e lá em Esther 4,16 o jejum completo de Esther, né? O jejum total, né, irmãos? Então, irmãos, com relação a essas passagens, né, sobre o jejum que eu quis apresentar aqui, é para colaborar com os irmãos aí e fortalecer um desses pilares que é o jejum, né? Eu só participo, né, dos ensinos do nosso mestre Yahshua e do nosso Criador Yahweh, pelas Escrituras Sagradas. E eu defendo a mesa do Eterno, juntamente com os irmãos têm pregado e ensinado nos canais e nos vídeos e nos grupos aí. Eu participo desse discernimento. E eu amo fazer isso, jejuar, orar, participar das imersões, participar da comunhão no partir do sangue do corpo do Mashiach, no partir do pão, no auxílio às viúvas, no auxílio aos necessitados, em servir ao próximo com amor fraternal. Eu peço aos amados irmãos que curtam e que se inscrevam neste canal do Irmão Paterno de Yahweh e que compartilhem com todos os amados irmãos de coração convertidos a ser filhos de Yahweh,
em nome de Yahshua Mashiach. E muito agradecido a todos pela paciência em ouvir, pela paciência em pegar as escrituras e acompanhar. Em nome de Yahshua Mashiach, muito agradecido, irmãos.